Gente, desculpa, sabe o que foi, né? Meu áudio caiu. E no que ele caiu, deu um BO aqui. Mas vamos lá. Então, assim, Opa, cadê? Eu me perdi. Tá, exemplo simples. Discutir sobre política, religião. É aonde pega eles, viu? Matérias em jornais, entendeu? Coisas simples do dia a dia. Gente, coisas simples do dia a dia que eu falo é assim: a cor de uma roupa, a cor de um sapato, o horário. Então, assim, se você dizer para um extremista, é engraçado, eles sempre são os certos da história. Você sempre é uma pessoa desinformada, a sua opinião, o que você sente, não significa muito, sabe? Agora, se você concordar, se você pensar como eles, falar, olha, você tá certo, ou então você tá certa, né? É isso aí, é verdade. E ainda ajudar a meter o pau, né? Se for pra meter o pau, ou se não, ajudar, assim, que eu digo é na conversa. Não discutir, concordar. Aí vocês têm uma pessoa maravilhosa. Não vai ser extremista e muito menos uma pessoa individualista. Por quê? Ele vai te ver como que se você fizesse parte do grupo dele, né? Do grupo de pessoas dele. No trabalho, ele é extremista, não é só com você. Em casa, com a família, eles geralmente são extremistas. Quando vão conversar com outras pessoas, acabou de conhecer, já toca logo no assunto. Parece que assim, eles gostam, né, de aparecer. E geralmente são metidos a filósofo também, né? Porque filosofia é conhecimento, né? E, então, assim, nunca tente provar nada para um extremista, sabe? Se você tiver doença mental ou se não. Porque se você não tiver, você vai começar a ter. Então, vamos lá. Em política, religião, né? E esses outros casos que eu falei para vocês, na vida inteira, né? Não é só ele é extremista só nesse assunto, só naquele assunto. Ele é meio termo. Não, ele não é meio termo, tá? Ele é um termo inteiro. Defende opiniões, ideias de forma tão radical que não respeita quem pensa diferente. Às vezes a gente fala assim, olha, fulano, tudo bem, a tua opinião é essa, mas a minha opinião é essa. Pronto. Outra pessoa. Né? Ou então a pessoa até pergunta, olha, minha opinião é essa, qual que é a sua? Eu mesmo pergunto, eu gosto de saber, né? Olha, se fosse eu agiria dessa forma, e você? Então, assim, o extremismo não tem isso, entendeu? Se você falar, olha, minha opinião é essa, eu respeito a sua, não, não resolve. Ele tem que, enquanto ele não sair vitorioso, sabe? Parece uma criança birrenta. E é uma coisa chata, assim, uma coisa, sabe? Que pega mesmo, assim, não é legal. Porque eu acho que quando a gente quer conversar, né? Vamos conversar, uma conversa, um diálogo saudável. Então, assim, gente, pessoas extremistas não tentem conversar, porque eles não sabem dialogar, tá? Tudo é só eles. São radical a um ponto que não respeita quem pensa diferente ou quem tem opinião diferente da deles. Em comportamento, ver as coisas só como tudo perfeito ou um desastre total, sem enxergar o meio termo. Foi aquilo que eu falei, eles não são meio termo, né? Eles não são assim, não, eu acho, e você? Ou então, você tinha razão, é verdade. Não,
Eles não são assim, entendeu? Nesse último comportamento, ver as coisas só como tudo perfeito ou um desastre total. Isso aqui é muito parecido com o transtorno de personalidade borderline, né? Porque pra gente ou é 8 ou 80, né? As pessoas falam assim. Eu sou assim ainda, às vezes, sem perceber, eu ajo dessa forma. Não, sim, extremista jamais. É borderline que eu tô falando, né? Mas é aquela coisa, como eu sei que eu tenho esse transtorno de personalidade, desculpa, gente. Que eu vou fazer? Eu vou estudar o meu problema para me entender, para me mudar. Por quê? Porque tá fazendo mal a mim e as pessoas. Porque então eu vou mudar só por causa das pessoas? Talvez sim. Por quê? Quem sabe se você mudar por causa das pessoas, mudar para melhor, você vai encontrar em você a paz que você procura, né? Então, assim, às vezes a gente tem que mudar pelos outros, não só pela gente, sabe? Porque às vezes a gente encontra nessa mudança pelo outro a paz que você tanto procurava, né? Já o extremista, ele não muda e nem vem falar que ele tá errado, viu? Que ele tem que mudar. Gente, então assim, um resumo rápido para vocês. Extremismo é a postura de não aceitar equilíbrio, respeito ou visões diferentes, levando uma ideia ao limite, sem flexibilidade alguma. Então, assim, a postura deles não aceita equilíbrio, que é o tal do meio termo, né? De chegar e falar, não, tá bom, se essa é a tua opinião, beleza, a minha é essa. Não, entendeu? Eles não têm esse equilíbrio. Respeito, eles não respeitam, tipo assim, uma regra. Eu tomo banho às 6 da tarde. Ali é uma regra. Se você chegar e falar, mas esse horário eu vou. Quem vai tomar banho sou eu. Não, que é o horário de tomar banho, é o horário dele, é o horário dela, é o horário de fulano, de Beltrano, sabe? Por isso que eu falo que chega a ser um rito, porque parece um ritual, né? Mas não, é uma personalidade. E também ele não aceita, ele não tem esse respeito, né? É de respeitar a opinião do outro. Eu vou deixar bem claro. Não tem a ver com ação. Ele não tá nem aí pra ação da pessoa. Ele tem a ver com opinião. Opinião, entendeu? Equilíbrio, visões que você tem, a forma que você vê as coisas, a forma que ele ou ela vê as coisas, tá? Levando uma ideia ao limite, sem flexibilidade, porque a pessoa ela nunca aceita. Tipo assim, aceita o quê? Nunca aceita que a ideia dele seja colocada em dúvida. São bem carrancudos, sabe? Emburra a toinha. É igual eu falei pra vocês. Até então não chega a ser agressão, porque agressão já é né, crime. Então vamos deixar bem claro aqui. Mas assim, ficam mesmo brabo, entendeu? Emburrado. E eles lutam pela uma causa. Então são pessoas extremistas, são pessoas assim, são pessoas que não aceitam a opinião dos outros, a forma de viver dos outros. De viver em que sentido? Horário, o que comer, a forma de dormir, entendeu? Assim, é uma militância mesmo, né? Para falar o termo correto, é uma militância. Mas é uma doença.